Saudações da parte do que estuda a lição da escola sabatina aos que estudam também, né? Espalhados por aí, por esse mundo inteiro. Esta é a lição número 11, as 7 últimas pragas. Hoje é o dia 18 de fevereiro, uma segunda-feira. Aqui ficou escuro agora. Bom, mas não faz mal, continuamos assim. Agora melhorou, tá. E nós já estamos na 11, estamos indo para o final, falta só 12 a 13 e terminou o primeiro trimestre. Como vai rápido, né? Como vai rápido esse tempo. Caramba, 2019. Santíssimo e poderoso Deus, ensina-nos a respeito deste assunto. Que nós não participemos das pragas. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Muito bem, aqui diz o seguinte, Apocalipse 15, versículo 4, né, diz assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão perante ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Né? Então, aqui na terra, a justiça dos homens é trapo de imundícia. Né? Vocês podem ver o nosso Supremo Tribunal Federal, os atos que faz e como são criticados. Até as pessoas que não entendem de justiça se perguntam, mas como? Né? Assim vai. Mas com relação à justiça de Deus, ninguém irá perguntar, mas como, Deus? Como é que tu salvou esse? Como é que tu condenou aquele? Não vai ter. Nós vamos estudar na lição 13 a respeito desse assunto, né? O que nós faremos durante o milênio. Mas isso deixa para frente. E as 7 últimas pragas são a vingança que Deus fará por nós, por aqueles que foram perseguidos, não é? Nos últimos tempos, nos últimos dias. Os outros que foram perseguidos e que já morreram, e os perseguidores também já morreram, esses receberão a sua recompensa, a sua taça, no final do milênio. Né? Então, aqui nós temos, o verso nos diz aqui que todos temerão, ou seja, todos respeitarão o nome de Deus, porque Ele é justo. Ninguém vai chegar com isso, não, mas espera aí, aqui teve uma pequena falha. Não, isso não vai acontecer. Maravilha, né? Porque Deus é santo. Santo quer dizer o quê aqui? Deus é separado dessas coisas aqui dessa terra, dessa imundícia dessa terra. Ele não se envolve com isso no sentido de participar disso. Ele está condenando essas coisas. Isso é uma maravilha, não é? Então, na 7ª trombeta, nós já estamos na 7ª trombeta, né, que começou lá por volta de 1840 e vai tocar até que termine a 7ª praga. Esse é o período das nações iradas. Já teve 2 guerras mundiais e tem guerra o tempo todo em todo aquele lugar, tem convulsão, tem protesto, etc. e tal. E essa sucessão de fatos e as catástrofes, etc., vem seguido da ira de Deus. O que é essa ira de Deus? Deus anda bravo, etc. Não, tem que entender diferente a ira de Deus. É a vingança de Deus contra aqueles que se posicionaram rebeldemente contra a verdade e que perseguiram aqueles que queriam obedecer a Deus. Né? Esse um dia vão ter que pagar, e tem que pagar mesmo, está correto isso. Né? Então, essa é a ira de Deus, né? Contra aqueles que perseguiram os seus filhos, os obedientes. E as 7ª pragas são a vingança de Deus sobre aqueles maus, os ímpios que estão vivos ainda. Os que já morreram não vão nem perceber nada, mas eles terão sua recompensa da ira de Deus lá no final do milênio, e esses vivos também, né? Pagam 2 vezes. Não é que pagam. Bom, o que são as 7 últimas pragas? As 7 últimas pragas, o final da 7ª trombeta, elimina o mundo, derruba as obras do mundo,
as maldades do mundo, etc., acaba com o mundo. Porque ao mesmo tempo que elimina aqui, Jesus leva para o céu os salvos, né? Ao mesmo tempo. Então as 7 últimas pragas serão muito mais intensas quanto aos efeitos do que as 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito não mataram todo o Egito. Não. Acabaram com o exército do Egito, acabaram com o faraó, etc., né? Mas o Egito continuou. E não abrangeram o mundo todo, foi só naquela região, né? As 7 pragas finais, as primeiras 4 não são universais, mas vão aparecer em tudo que é lugar do planeta. Por exemplo, as úlceras, que são a primeira praga, as úlceras serão doloridas, né? Serão fedorentas, incuráveis, né? Vai atingir muita gente, não todos, né? Depois o sangue no mar e o sangue nas fontes, nos rios, fontes das águas, lagos, etc., também não serão universais. Imagina, morre todo mundo em poucos dias, né? Não tiver o que tomar. Então vai ser muito difícil arrumar água. Vai ter como, mas vai ser muito difícil. E com essa praga do sangue no mar, pensa bem, não vai ter mais transporte marítimo. Acabou com a economia do planeta, que já estava praticamente destruída depois do decreto dominical, né? E sangue nos rios, pensa um pouquinho as hidrelétricas, né? Isso não funciona mais. Sangue tem outra consistência, é um líquido duro, sangue como de morto, né? Sangue fede e é negro, né? Mas não funciona, acabou a energia elétrica, acabou a internet, acabou o telefone, celular, acabou a televisão, acabou a indústria, não tem mais energia elétrica. Se alguns puderem, vai ser pouco, né? Vai ter energia eólica, mas não é suficiente. Vai ter energia térmica, mas não é suficiente, né? Então, vai ser terrível esse tempo. E a 4ª praga é o sol superaquecido, né? Que vai torrar com o que sobrou ainda de plantação. Então vai ser uma crise como nunca se viu, né? Bom, as 7 trombetas não são pragas, né? Aqui na lição dá a entender, mas não são pragas, na parte do domingo. As 7 trombetas são juízos de Deus, mas não são as pragas são outra coisa, né? As 7 trombetas que não são que são guerras, né? São guerras que derrubam o Império Romano, derrubam o Império Romano Ocidental e Oriental, etc. E tal. Acaba o Império Otomano, etc. E a última trombeta derruba o mundo, né? E assim vai. Bom, as 7 taças, as 7 pragas, só ocorrem após o fechamento da porta-graça. Quando começarem as pragas, você já sabe, ninguém mais se converte. E também não há mais alguém para se converter. Todos os que, porventura, queriam se converter, já o fizeram. E também não há mais ninguém para pregar. Então acabou isso tudo. Acabou a pregação, fechou a porta-graça. E Deus comanda isso tudo, né? Então as pragas só vão ocorrer após o fechamento da porta da graça, né? E, como já dissemos, as 4 primeiras pragas não são universais, mas são uma paulada incrível sobre o planeta, sobre aqueles que perseguiram e que queriam matar, sobre aqueles que queriam eliminar os servos de Deus durante o Armagedão, que geraram a angústia de Jacó. Mas está ficando muito escuro aqui, vamos ver se eu consigo mudar aqui um pouco. Melhorou, né? Aqui eu sou o cameraman, eu sou o que regula a câmera, eu posiciono, falo e faço tudo. Sai barato assim. Melhorou um bocado. Só a questão da luz aqui do nosso ambiente, né? Mas as últimas pragas. Bom, vejam bem, a 5ª praga é o quê? A 5ª praga é um escurecimento misterioso sobre Babilônia. Eu não sei dizer bem se vai ser só sobre a cidade de Roma, mas dá a entender, não posso afirmar também, que vai escurecer onde tiver algum lugar com sede ou igreja ou coisa assim, de Babilônia, né? E essa escuridão não termina, a não ser
quando Jesus volta, cada praga é cumulativa. A primeira praga das úlceras, ela não termina para vir a segunda, assim como foram as 10 do Egito, não. As 10 do Egito terminou uma e às vezes passava um tempo e vinha outra. Aqui não, a primeira praga que vem dura até o final. Quem pegou úlcera vai ter que aguentar até o final, pode até morrer por isso. O sangue no mar vai durar até o final, o sangue nos rios, fontes das águas dura até o final, o sol quente dura até o final, e assim todas elas, e a escuridão também, né? Essa é a quinta praga, uma escuridão que identifica quem é quem, mas mesmo assim eles não aceitarão, pelo contrário, se revoltarão ainda mais contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Por que se revoltaram? Simples, perderam a economia, perderam os ganhos, né? Os negócios desse mundo, etc., negócios fraudulentos, etc., para enriquecer, que Babilônia favoreceu, né? Não vou explicar isso aqui com mais, uma outra hora com mais tempo a gente explica, né? E a sexta praga é uma coisa bem interessante, bem curiosa, ao mesmo tempo ali fala do secamento do rio Eufrates, fala da angústia de Jacó, fala do Armagedão, né? Fala do decreto de morte, etc. Isso tudo está na sexta praga, né? O secamento do rio Eufrates mais provavelmente ocorra no início da sétima praga. Mas a sexta praga é o auge da perseguição contra os santos. É nessa praga que nós estaremos correndo pelos montes, fugindo e fugindo e fugindo, recebendo o nosso pão, nossa água, eles famintos, etc., querendo nos tomar o pão e a água, que a gente vai ter que comer às pressas, né? Essa é a angústia de Jacó, ao mesmo tempo, o Armagedão, que terá sido programado, planejado, provavelmente já antes disso, durante a quinta praga, por causa do ódio contra Deus, contra o seu povo, por causa da escuridão, etc., né? E provavelmente até já planejado antes disso. Bom, não interessa quando planeja, mas ocorre na sexta praga. E no auge do medo, da angústia, Deus intervém, se levanta e intervém. Daí começa a sétima praga. A sétima praga começa com um terremoto impressionante, coisa de louco, né? Um terremoto que vai fazer desaparecer ilhas na terra, vai fazer desaparecer montes, montanhas, né? Cidades costeiras vão desaparecer. Então, e é um terremoto global. Os justos serão protegidos desse terremoto. Vai ter milhões que vão morrer nesse terremoto, né? O terremoto sempre mata a gente, um terremoto forte, né? Então imagina esse. Não sei que grau poderá ser esse terremoto, mas não 12, porque 12, segundo os entendidos, já reparte a terra em pedaços. Então vai ser menos de 12, mais de 9,5, bem mais, né? Lembre que o terremoto tem uma escala logarítmica, ou seja, ele não é linear, ele cresce, a cada ponto ele cresce muito mais. Cada número é 1000 vezes mais forte. Bom, então, no final da sexta praga, a sexta praga, na verdade, os ímpios se juntam para serem mortos. Incautos que são, se juntam contra o povo de Deus. Mas ninguém se arrepende mais. Odeiam a Deus e odeiam os servos de Deus. Então vem o tal do secamento do rio Eufrates. O que é isso? Lembro de Ciro, lá, o que comandava as tropas da Média da Pérsia, os dois países se uniram contra a Babilônia? Pois é, a Babilônia estava construída em cima do rio Eufrates, tinha uma ilha, grande parte estava em cima da ilha e outra parte em cima da parte do continente, que não era ilha. E a parte maior do rio Eufrates passava pelo lado, e a parte menor passava por dentro da cidade. E construíram muros altíssimos, alguns dizem que muros de 90 metros de altura. Então era intransponível, não tinha como, naquela época não tinha canhão para tirar lá para dentro, flecha nem subia a essa altura. E muros muito largos, havia 2 muros, né? E dentro eles armazenavam muito cereal, então eles podiam viver ali dentro por muito tempo, e a água não faltava. E o muro que passava por cima da água, eram 2, né? E tinha uma grade de metal, que não tinha como mergulhar ali para passar por dentro, não tinha. O que Ciro fez? Ele fez uma coisa muito simples, que os estrategistas da Babilônia não se deram conta que poderia ser feito.
Ele fez um dique, seu exército, milhares de soldados fizeram um dique, desviaram a água que passava por dentro da Babilônia, desviaram para o braço maior do rio. Não foi por lá, não teve o menor problema, só trabalho. E daí tiraram as grades, não tinha mais água, tiraram as grades facilmente. Ou dobraram, não sei bem. Mas o fato é que entraram a pé, caminhando por lá. Né? E o Belsazar, etc. e tal, os seus grandes estavam todos bêbados. E os soldados folgando. E naquele lugar ali ninguém cuidava nada, porque por ali que ninguém entrava, pois por ali que entraram. Né? Então secou o rio Eufrates. Secando o rio Eufrates, vieram os reis do Oriente e entraram e derrubaram Babilônia. Hoje, esse secamento do rio Eufrates não vai acontecer mais, não é um secamento físico. Né? E os reis do Oriente hoje não serão mais Ciro, nem os medo-persas. Os reis do Oriente, naquela época, eram os reis dos medos e dos persas. Eles vieram do Oriente. Os reis do Oriente hoje é a comitiva de Jesus. Né? Voltando para resgatar os seus filhos. E o secamento do rio Eufrates é um ato da parte de Deus que faz com que Babilônia perca o seu apoio popular. Porque a força de Babilônia está nesse apoio popular. Né? E o que é isso? Deus vai anunciar o dia e a hora da volta do seu Filho Jesus Cristo. Né? Isso ele vai falar, vai passar essa voz por meio da abertura de Órion. E os santos nós vamos ouvir e vamos entender perfeitamente. Os outros não vão entender, vão achar que são trovões, coisas desse tipo. E nós vamos saber então, daí está começando a 7ª praga. Né? Saber então o dia e a hora da volta de Jesus Cristo. 15 dias depois. Né? A 6ª praga dura 15 dias, a 7ª também. É só olhar ali Apocalipse 17 e 18. Cada um, 1 hora. Né? E as pragas no total duram 1 ano. Porque diz ali, em um só dia eles sobreviverão aos seus juízos. Um dia dura 1 ano. Bom, se for mais que isso, menos que isso, também não importa. Pois bem. E logo a seguida, Deus estende o seu braço aqui para a terra e mostra os 10 mandamentos, um dobrado, um em cima do outro, e abre e mostra, e todos vão poder ler, todos, não só os santos, vão poder ler os 10 mandamentos. E vai ser mais fácil de ler e vai ser mais brilhante o mandamento do sábado. Aí todos se convencerão que o domingo é errado. Todos os ímpios se convencerão. Os justos já estarão convencidos disso faz tempo, tinham pregado. E os ímpios pensarão assim, mas caramba, esse povo que nós estamos perseguindo era o que nos ensinava a respeito disso que Deus está mostrando agora. Nós estamos errados. Aqueles nossos líderes foram falsos, eles nos ensinaram errado. Aí eles se voltam de perseguir os servos de Deus e vão perseguir agora os cristãos e matam eles. Devastam Babilônia. Vão lá naquela escuridão onde está marcando que dali vem a escuridão, dali vem as mentiras, vão lá e devastam, matam os seus líderes. Aí a perseguição muda de endereço. Né? Isso é o secamento do rio Eufrates, ou seja, a Babilônia, enfim, na 7ª praga, perdeu o apoio popular. Perdeu tarde, né? Porque aqueles que estavam dando esse apoio se deram conta tarde. Bom, mas qual foi então o último grande engano de Satanás? Esse não é só um grande engano, né? Mas esse é o último aqui. Antes das pragas e durante as pragas, ele se manifestou. Deus permitiu, agora ainda não permite, Deus se manifestar, ele se fazer passar por Jesus Cristo. Chegou, voltou, etc. Tal. Os anjos dele se fazer passar pelos apóstolos e dizer, guarda o domingo. Porque tem um grupo que não guarda o domingo que está tendo essas catástrofes. Deus está irado com esse grupo. Tem que perseguir esse grupo. Né? E farão muitos sinais e maravilhas, a Igreja Católica também fará, assim como os pentecostais hoje já estão fazendo, eles farão pelo RCC, pela Renovação Carismática Católica, né? E pelo poder do Espiritismo, que é o poder do demônio, né? E farão sinais e maravilhas e muitos crerão, porque hoje as pessoas acreditam vendo, né? Não acreditam lendo, né? Então a última tentativa de Satanás será enganar as pessoas através desses espíritos falsos, né? Então, isso acontecerá nesses últimos dias. E nós não seremos enganados porque nós temos a verdade, se tivermos com profundidade. Né? E aí, como eu já falei sobre o Armagedão, isso já foi dito aqui, né? Essa será a última batalha. O Armagedão, e na realidade termina lá depois no milênio. O Armagedão é a 6ª praga, continua na 7ª praga, quando Deus vence, Jesus vence, né?
todos eles, através da sétima praga, e eles também são vencidos pela devastação dos seus próprios aliados, né? Os líderes desse mundo, os grandes comerciantes, os reis, os presidentes, os diplomatas, enfim, as pessoas que mandam na política desse mundo, esses não se revoltarão contra a Babilônia, eles chorarão, porque perderam a mamata de ganhar dinheiro, né? Isso dá em Apocalipse 18, é só ler ali. Eles chorarão pela grande cidade que foi devastada, foi destruída, onde eles tinham esperança de um dia ganhar muito dinheiro ainda, como ganham hoje, né? Mas o povão que sabe que está perdido, porque os servos de Deus terão dito que depois que começam as pragas não tem mais salvação, eles, se achando perdidos, vão se vingar, né? Diz ali que vão comer carne. Sim, eu acredito que sim, literalmente, porque não vai ter comida nessa época. Na Segunda Guerra Mundial, muitos comeram carne humana, o sujeito faleceu e iam lá comer, porque não tinha outra coisa para comer, né? Nós teremos pão e água, então não vamos precisar disso, mas eles não. Então, só para arrematar, eu já tinha falado isso, mas arrematar, depois do decreto dominical, vai à falência o mundo inteiro. Só não vai à falência a igreja. A igreja não vai falir nunca. A obra será substituída por Deus. Ele tomará as suas rédeas em suas próprias mãos e dirigirá um por um pelo poder do Espírito Santo. Todos serão como profetas, ou serão profetas, né? Saberão o que fazer. Vai para lá, ensina aquele, fica ali, etc. e tal lá. E isso está em Atos capítulo 2, né? Em Amós também. Bom, e então a terra, a economia da terra vai à falência após o decreto dominical, mas ainda eles têm esperança de reabilitar tudo. E por isso a perseguição, por isso, como não funcionou o decreto dominical para extinguir, eliminar e resolver os problemas da terra, o decreto dominical não funcionou, então veio o decreto de morte, né? E o decreto de morte, na realidade, é um tiro pela culatra, porque quem vai morrer não serão os santos, serão os ímpios. Bom, estudemos bem esses assuntos, as lições estão boas. Ah, Senhor Jesus Cristo, abençoa-nos para que nós possamos participar entre o grupo pequeno, o grupo do caminho estreito, o grupo dos que serão salvos, o grupo da verdade. Em nome de Senhor Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Tchau.